Sempre digo também que como o nosso corpo físico necessita do alimento, então o nosso espiritual também precisa, e para o alimento espiritual ele vem da palavra de Deus, ele vem do ouvir da palavra de Deus, ele vem de estudar a palavra de Deus, de esquadrinhar as escrituras. Então nós sempre pensamos aqui um pouquinho, são alguns versículos, mas muito importante para com esse nosso relacionamento que nós temos para com Deus. Eu queria pensar com os irmãos hoje num texto da palavra de Deus que se encontra em Romanos, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, está lá no capítulo de número 10. Eu gostaria de ler a partir do verso 9, do 9 ao 17. Isso é muito importante para que nós possamos meditar um pouquinho na palavra de Deus e aprender um pouquinho mais. A partir do verso 9, ele diz assim: a saber, Paulo estava escrevendo essa carta aos Romanos: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, né, e em teu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então Paulo aqui, ele está escrevendo e ele fala assim: se você confessar que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus, que veio para salvar a sua vida, né, e que ele morreu e ressuscitou, você será salvo. Você vai ser salvo por quê? Porque você confia, você crê que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus é o Filho de Deus. É isso que nós temos, a nossa certeza, a nossa fé da salvação. Nós temos que depositar em Jesus, no Filho de Deus. Esse é a quem nós temos que buscar a nossa salvação. É o que Paulo fala: se você crê, né, que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então você vai ser salvo porque você crê em Jesus Cristo. Aí ele continua dizendo aqui no 10: visto que com o teu coração se crê para a justiça e com a sua boca fazer confissão para a sua salvação. Então você tem que crer com o seu coração para a justiça, né? E com a sua boca você faz a confissão para a sua salvação. Qual é essa confissão que você está fazendo? Né? Que você realmente confia que Jesus, que você tem a fé, que você tem a certeza que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a confissão que você vai fazer com a sua boca. Eu confio que Jesus é o Filho de Deus, que veio para nos resgatar dos laços do pecado. Então essa é a confissão que nós temos que fazer. Então nós temos que buscar a presença de Deus. Aí ele diz assim, porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Então Paulo está explicando aos romanos, através dessa carta, que nós temos que crer que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo em carne e osso, assim como cada um de nós. Ele viveu um período aqui na terra, ele ensinou a palavra de Deus, ele pregou a palavra de Deus, ele fez curas, grandes curas e milagres, e ele deixou seus seguidores, seus discípulos. É nesse nome que nós temos que crer para a nossa salvação. Então Paulo está falando que todo aquele que confessar que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador será salvo. E ele diz mais, ele diz mais assim, que todo aquele que nele crê não será confundido, né? A pessoa que crê em Jesus, ele não será confundido, porque quando alguém olhar para você, vai ver que você realmente é uma pessoa de Cristo. Mas como? Né? Pelas suas atitudes, pelos seus atos, pela sua maneira de viver. Então a pessoa vai olhar para você e vai ver que você é uma pessoa diferenciada das pessoas do mundo, né? Simplesmente pelo fato, eu sempre falo, e eu costumo falar aqui nas minhas mensagens, que talvez você seja o único evangelho que muitas pessoas possam ler. Se você, meu irmão, minha irmã, né, você crê em Deus, se você busca estar na presença de Deus, as pessoas vão notar isso no seu modo de viver o seu dia a dia. Agora, se você diz que busca a presença de Deus através de seu Filho Jesus, e se você não mostra isso no seu dia a dia, as pessoas vão fazer uma leitura completamente errada da sua vida. Eles não vão olhar para vocês, eles não vão ver Cristo na sua vida. Eles vão ver o mundo, as coisas do mundo na sua vida, menos a presença de Deus. Você vê como é importante que nós que cremos em Deus,
E quando eu falo nós, não estou falando de placa de igreja, eu falo para todas as pessoas, porque o crente é aquele que crê. Você crê, você é crente, né? A importância da nossa vida, do nosso relacionamento com as pessoas, aonde nós estivermos, no nosso trabalho, em casa, aonde quer que nós estejamos, porque as pessoas estão fazendo uma leitura do nosso comportamento a cada instante, a cada passo que nós damos. Vocês já perceberam isso? Se vocês não perceberam, então olha para si mesmo, que você vai perceber que quando você olha as pessoas, né? Talvez você fale assim, será que as pessoas estão me olhando? Olha sim, do mesmo jeito que você está olhando para as pessoas. As pessoas estão observando a sua vida. Que leituras estão fazendo da sua vida? Qual é o evangelho que você está mostrando para o mundo com as suas atitudes, né? Cada dia é uma página do evangelho que essas pessoas estão lendo da nossa vida. Então Paulo está falando que todo aquele que nele crê não será confundido. Por que não será confundido? Porque as pessoas vão olhar para você e vai ver que você realmente é uma pessoa diferenciada e que você vive aquilo que você prega. Você vive aquilo que você anuncia. Aí você é uma pessoa diferenciada, você não vai ser confundido, né? Então, seguimos aqui. Aí no versículo 12 ele diz assim: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é Senhor de todos e de todos. A Paulo está falando aqui que para Deus, no reino de Deus, para a pessoa de Jesus Cristo, não há diferença de pessoas. Não importa que país você nasceu, que região você nasceu, se você é branco, se você é negro, se você é pardo, não importa. Para Deus todos são iguais, não há acepção de pessoas. Nós que fazemos a acepção das pessoas. O mundo faz a acepção das pessoas. Os governantes fazem isso. Eles dividem as pessoas em grupos. Mas você sabe para que faz isso? Isso é obra do inimigo. Ele divide as pessoas em grupos para que essas pessoas vão buscar aqueles direitos que dão para aquele determinado grupo e eles entrarem em conflito, né? Quando para Deus nós estamos todos iguais. E a Constituição também diz que nós somos todos iguais. Então, porque há essa separação, para que esses grupos entrem em choque. Então, o servo de Deus precisa ter cuidado em observar também as leis do mundo. Cuidado com as leis do mundo, que ela pode te levar à ruína, ela pode destruir a sua família. Tá? Então, é preciso ter conhecimento da palavra de Deus, porque quando você conhece a palavra de Deus, você também vai, né, aplicar os seus conhecimentos na vida do seu dia a dia, do seu trabalho, do seu relacionamento com todas as pessoas, porque nós somos todos iguais perante Cristo, sem divisão de pessoa, sem divisão de classe. Não importa o que você escolheu para a sua vida, a vida é sua. Você vai ter que prestar conta para Deus, não é para nós, não é para os homens, né? Então, não vou me interferir na sua vida, no seu relacionamento. O seu acerto de conta é com Deus, né? Então, se você escolheu viver desse modo, ainda que a Bíblia diz que não está correto o seu modo de viver, mas você vai chegar uma hora que você vai se encontrar com o Criador e é hora de ajustar as contas. Por quê? Muitas pessoas conhecem a palavra de Deus, mas não aplicam. Muitas pessoas dentro da igreja, muitos pastores estudam a palavra de Deus, mas não aplicam na sua vida. Ele quer que o irmão aplique na vida dele. Agora, na vida do pastor, ele não quer que aplique na vida dele. Por quê? Ele não quer correção. Ele está anunciando a palavra. Então, aceite a palavra quem quer. Ele quer viver a vida dele do jeito dele. Só que um dia nós vamos estar, como se diz aqui na terra, cara a cara com o Criador. Aí é hora de nós acertarmos as contas, né? E lá será feita a justiça, porque a justiça divina não falha. Alguns podem achar que ela é tardia. Ela não é tardia. Ela tem o tempo certo. Se você acha que Deus tarda, Deus não tarda para fazer justiça. Se você acha que Deus demora para dar uma bênção àquele que você está pedindo, Deus não está demorando. Ele está te preparando para receber a bênção. Deus está preparando para que cada um de nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e pedir perdão, para Ele abençoar cada dia mais
a nossa vida, né? E Paulo continua, ele continua dizendo aqui, aí no versículo 13 ele fala assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele está falando que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que é invocar o nome do Senhor? Né? Invocar o nome do Senhor é você não ter vergonha, é você não ter medo de falar para todos e para todos que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, seguido daquilo que eu já falei aqui, dos exemplos que você tem que dar, né? Invoque o nome do Senhor. Não tem muitas pessoas aí que ficam invocando os nomes dos seus ídolos, acha que seus ídolos é isso, que seu ídolo é aquilo, né? Não, você tem que invocar o nome do Senhor, o nome daquele que vai te levar para o reino da glória. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, vamos invocar o nome do Senhor, vamos buscar a presença de Deus, vamos estar diante dele através de seu Filho Jesus. Aí Paulo aqui no capítulo 14, no verso 14, ele diz assim, como pois invocarão aqueles a quem não conhece? Aí Paulo ele faz um questionamento, a partir daqui para frente, que para que alguém possa conhecer Jesus como Senhor, seu Salvador, é necessário que alguém vá a campo levar essa pregação, levar essa mensagem. Porque muitas pessoas, principalmente naquela época, não conheciam. Então, os missionários, os discípulos, aquelas pessoas, eles tinham que se deslocar a distância muito grande para anunciar a palavra de Deus. Hoje nós temos essa facilidade. Eu estou aqui no estúdio, estou falando para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. A facilidade. Naquele tempo, não. Se você tinha que pegar um animal e sair e ficar tempos e mais tempo na estrada para anunciar a palavra. E Paulo está falando assim, como crerão se não tem quem vai anunciar a palavra de Deus? Então Paulo estava convocando as pessoas aqui a anunciar a palavra de Deus para que as pessoas pudessem crer que Jesus era o Senhor, seu Salvador, através de ouvir a palavra. Então há necessidade que alguém vá a campo pregar a palavra de Deus, né? Você conhece a palavra de Deus? Anuncia para aquela pessoa que ainda não conhece, aquela pessoa que tem dúvidas sobre o reino de Deus, anuncia para aquela pessoa. Se você salvar uma pessoa através da sua mensagem, que ela atinja uma pessoa e que a palavra de Deus e a sua vida faça diferença na vida dessa pessoa, você ganhou uma pessoa para o reino de Deus, e essa pessoa ganhará outras e mais outras, até um dia que alguém vai levar o reino de Deus para uma pessoa, e essa pessoa vai se tornar um grande pregador e vai salvar multidões de pessoas. Mas isso depende de cada um de nós. Aí Paulo falou, né? Como pois invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? Né? E como ouvirão se não há quem pregue? Então Paulo está chamando aqui para a necessidade da evangelização, a necessidade de anunciar o reino de Deus, né? Eu sempre falo que é fácil anunciar a palavra de Deus dentro de 4 paredes, é a coisa mais simples que tem. Agora, quando você sai a campo para lutar, aí é mais difícil. Porque dentro das 4 paredes, as pessoas que vão ali, provavelmente já ouviram a palavra de Deus, já conhecem a palavra de Deus, é fácil. Mas você anunciar a palavra de Deus para quem não conhece, é difícil. Não é fácil anunciar a palavra de Deus para quem não conhece. A rejeição é muito grande. Por quê? Porque muitas pessoas que já chegaram a essas pessoas que rejeitam a palavra de Deus, não deram bons exemplos. Se eu não tenho um bom exemplo do meu irmão, da minha família, do meu vizinho, para que eu vou seguir se eu não vejo nada de diferença na vida das pessoas? Para essas pessoas é difícil você levar a mensagem do reino de Deus. Você precisa ser um evangelho na vida dessas pessoas. Essas pessoas precisam olhar para a sua vida e ver a diferença que você faz, a diferença que a palavra de Deus fez na sua vida. Aí sim você vai ganhar essa pessoa para Cristo, com o seu comportamento. Você não precisa falar bonito, você não precisa saber orar bonito, né? Porque tem muita gente que ora bonito, coloca umas palavras na sua oração, mas Deus quer aquilo que está no seu coração. Talvez no seu coração tem 3 palavras, essas 3 palavras vai salvar a sua vida e da sua família, diferente daquela pessoa que fica meia hora orando, porque Deus enxerga o seu coração.
Não faça como aqueles, né? Aquelas pessoas lá nós temos de Jesus que ficavam orando nas praças o dia inteiro lá para que as pessoas vissem. Olha, aquele cara é um cara de Deus. Ele passa o dia inteiro orando. Deus não quer isso. Deus quer o seu coração. Ele quer o que está dentro do seu coração. É isso que Ele quer de você. É isso que Ele espera de mim, espera de você. Não é só de você, espera de mim também. De mim primeiro, porque eu estou anunciando a palavra de Deus. Aí então ele fala assim: como crerão naqueles que não ouvirão? Como crerão aqueles que nunca ouviram a palavra de Deus? E como ouvirão se não tem quem pregue? Aí no 15 ele diz assim: como pregarão se não fores enviado? Como que essas pessoas vão anunciar o reino de Deus para outros lugares, em outros locais, se essas pessoas não forem enviado? Esse aqui, de não for, essa aqui é a missão da igreja. Quando a igreja não consegue atingir um certo local, a igreja tem que enviar missionários para pregar nesses locais distantes. Tem muitas igrejas aqui da cidade que tem pessoas em vários países, pessoas lá na região do Nordeste, anunciando o reino de Deus. Então, a igreja se dispõe a fazer com que essas pessoas vão anunciar a palavra de Deus em outros países, em outros lugares, em outras nações. Mas a palavra de Deus precisa ser anunciada. E ele vai mais assim, como está escrito, Paulo aqui ele está citando a palavra de Isaías, como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Então ele está falando, como é bom, como é maravilhoso, aquelas pessoas que vão caminhando, anunciando a palavra de Deus. Ele olha para aquelas pessoas e fala: quão formosos são esses pés que levam essas vidas para transmitir o evangelho para as outras pessoas. Você vê como é a importância de anunciar a palavra de Deus, para que ela possa chegar a outras pessoas nos lugares mais distantes. E vamos seguindo aqui no verso 16, são apenas até o 17, tem mais dois aqui, Aí ele fala assim: mas nem todos, isso aqui foi Isaías que falou, Paulo estava citando o texto de Isaías, mas nem todos obedecerão ao evangelho. Então Paulo está citando essa passagem de Isaías aqui, lá de 53, e ele está falando que nem todos obedecerão o evangelho. Não se assuste que eu vou falar. Não é só as pessoas que estão lá fora que não aceitam o evangelho, não. Dentro da igreja também tem muitas pessoas que não aceitam o evangelho, não querem viver o evangelho. Tem pastores evangélicos, fazendo coisa aí que só pela misericórdia de Deus, apoiando traficantes, apoiando prostituição, apoiando tudo quanto é coisa ruim, onde deveria estar lá para orientar essas pessoas, para cuidar dessas pessoas que eles estão lá como pastores, para cuidar do rebanho de Deus, para cuidar da vida espiritual das pessoas, e acha que tudo isso é normal. Pastores, e eu falo com segurança, pastores que tem na sua equipe de louvor irmãos e irmãs que andam pela vida se prostituindo, mas estão lá cantando e louvando em cima do púlpito lá, do palco lá. Por quê? Porque canta bem e canta porque são amigos dos pastores. Aquele que leva o pastor e a família para almoçar na sua casa dia de domingo. Deus vai cobrar desses pastores. Deus vai cobrar dessas pessoas? Vai. Deus vai cobrar desses pastores? Vai. Deus vai cobrar da igreja? Também vai cobrar da igreja. Porque a igreja está vendo isso e não faz nada. E Paulo está falando que nem todos obedecem o evangelho. Às vezes o evangelho, para ser pregado, ele precisa ser pregado com firmeza, com chicote. E muitos estão passando pano para irmão na igreja. O irmão sai da igreja, vai para o boteco, vai para a pizzaria, vai não sei para onde, falar da vida alheia. Isso é a triste realidade. Infelizmente, nem todos obedecem o evangelho. Estou falando de pessoas que estão dentro da igreja, não estou falando do mundo lá fora, Aí no 17 ele diz assim, de sorte que a fé vem do ouvir da palavra de Deus. Será que todos estão ouvindo a palavra de Deus? Ou apenas estão escutando? Eu posso escutar, mas escutar é diferente de ouvir. Porque você está escutando assim, eu posso estar escutando um barulho lá fora,
E eu posso falar, eu ouvi um barulho lá fora. É diferente. Porque quando você escuta, ele chega só para um ruído, você não identifica. Mas quando você está ouvindo, você presta atenção naquilo que você está ouvindo. E Paulo diz aqui, ó, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Eu convido você a estudar a palavra de Deus. Eu convido você a meditar na palavra de Deus. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, a ser um evangelho na vida dos seus vizinhos, dos seus amigos. Porque eu sempre falo, muitas pessoas, o único evangelho que vão ler é a sua vida, o seu modo de agir e o seu modo de viver. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de todos.